galera, sejam bem-vindos ao meu canal, nosso segundo episódio, Construindo a Próxima Geração, e eu estou muito empolgado e muito feliz para falar sobre o que a gente vai conversar hoje. E como no primeiro vídeo, como de costume, eu queria estar indicando um livro que fez parte da minha jornada. Eu lembro quando o pastor Tiago e a pastora Ana, os meus pastores, eles pediram para a gente ler esse livro junto, Intense e Envolvente, do Andy Stanley. Então esse livro é um livro extraordinário, onde a gente aprende cada vez mais sobre igreja. A gente aprende um pouco, a gente aprende sobre ministério, sobre igreja. Então, se você é uma pessoa que ama o ministério, que ama servir, que é um líder de jovens, adolescentes da sua igreja, eu te indico esse livro, Intensa e Envolvente. E eu queria estar hoje conversando sobre o crescimento do ministério. Muitas pessoas querem os segredos para crescer o ministério, mas elas não entendem que crescimento de ministério é porque existe um padrão. Querem os segredos para crescer o seu ministério, mas não querem se aprofundar no padrão do crescimento. Eu quero falar exatamente sobre o padrão do crescimento do ministério, porque existe um padrão. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 3. Eu queria ler a partir do versículo 3 até o versículo 7. Fala exatamente assim: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais vocês viram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. E Paulo aqui nos ensina, quando ele fala para essa igreja de Corinto, ele nos ensina que existe um padrão de crescimento. Paulo fala sobre plantar, Paulo fala sobre regar, e Paulo fala que no final das contas, quem faz crescer é Deus. E muitas vezes a gente quer crescer o nosso ministério, a gente quer que o nosso ministério avance, mas a gente não está olhando para o padrão do crescimento. A gente não está olhando para aquilo que o apóstolo Paulo fala: ei, quem faz crescer é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Então, meu papel como líder, eu não consigo controlar quando o ministério vai crescer, mas eu consigo controlar como o ministério vai crescer. Então, a armadilha dos líderes muitas vezes é querer pular essa etapa, é achar que o ministério ele vai crescer rápido demais. Mas aqui a gente viu que existe um padrão. Paulo plantou, Apolo regou, e no final das contas, Deus quem faz crescer. E eu amo ministério, eu amo acompanhar ministérios, eu amo ver o que Deus faz na vida dos líderes, na vida de outros ministérios. E eu sei que Deus ele nos ensina, quando a gente olha para outros líderes, quando a gente olha para outras igrejas. Eu amo acompanhar outros ministérios de jovens e adolescentes. E não importa o tamanho do ministério, do menor ministério ao maior, do ministério que tem 100 pessoas ou o ministério que tem 1000 pessoas, 1000 adolescentes, a gente sempre vai aprender algo. A gente sempre vai poder aprender algo. E quando eu converso, tenho a oportunidade de conversar com alguns líderes desses ministérios maiores, de 1000 pessoas, eu sempre faço uma pergunta. Eu falo: cara, como vocês cresceram? Como vocês expandiram? Quando foi que vocês perceberam que estavam crescendo? E a maioria deles fala: cara, eu não sei, a gente tentou algumas coisas e de repente a gente cresceu. Mas tem alguns líderes que são mais humildes e acabam falando: cara, a gente cresceu porque a gente simplesmente esperou o tempo. A gente entendeu que isso aqui ia demorar e isso aqui ia levar um tempo. Outros também falam: talvez você tá vendo nosso ministério grande, tá vendo nosso ministério numeroso, mas antes de eu ser o líder desse ministério, tinha um pastor, tinha um líder antes, que ele plantou, que ele semeou. Talvez você não conheça, mas ele começou esse ministério semeando, semeando e semeando. E no padrão do crescimento, Deus quis que crescesse quando eu estivesse liderando. Então a gente precisa entender isso, gente. Que não importa se você está na estação do plantio, não importa se você está na estação de regar, não importa se você está na estação vendo o crescimento. Deus está fazendo no seu ministério. O que você precisa cada vez mais de entender
em qual estação está o meu ministério, em qual estação está a minha liderança. Eu estou na estação de plantar, eu estou na estação de regar, eu estou na estação de simplesmente ver os frutos. Deus está fazendo crescer. Nós precisamos cada vez mais entender isso. Nós não temos como controlar a rapidez que o ministério vai crescer, mas nós temos como controlar como ele vai crescer. A saúde da liderança, o cuidado com os adolescentes, amando as pessoas, agregando as pessoas à visão da igreja, agregando as pessoas ao domingo. Nós precisamos cada vez mais entender isso, porque vai ter um momento que Deus ele vai fazer crescer e a gente precisa ser cada vez mais conhecido como uma geração que cresce saudável. Uma geração que cresce saudável, uma geração que foca naquilo que importa, que foca nas pessoas, que foca em cada vez mais servir pessoas, amar pessoas, apresentar Jesus Cristo. Esse é o papel do ministério. Esse é o papel do ministério da próxima geração. Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. No final das contas, quem faz crescer é Deus, e eu amo quando ele fala no versículo 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Quando eu, como líder, entendo que quem efetua o crescimento é Deus, a glória não vem para mim, a glória não vem para outro líder, a glória não vem para minha equipe, a glória vem exclusivamente para o Deus de Israel, para o meu e o seu Deus. Então que a gente cada vez mais entenda isso, que a gente venha cada vez mais ser líderes e que a gente venha entender isso de uma forma bem clara hoje, que existe um padrão do crescimento, o plantar, o regar e no final das contas quem faz crescer é Deus. E a pergunta que eu deixo é, em qual estação está o teu ministério? Você está na estação de plantar? Você está na estação de regar as sementes que já estão no solo? Ou você está vendo Deus fazer crescer e você está usufruindo dessa estação maravilhosa? Não existe estação certa, não existe estação errada, mas que você aproveite com tudo que você tem e com tudo que você é, a estação que Deus te deu hoje, a estação que Deus colocou na tua mão hoje, porque aí você vai ser cada vez mais grato e mais usado no seu ministério e na sua liderança e, consequentemente, na sua igreja. Sempre entenda isso. Existe um padrão do crescimento, que você sempre e cada vez mais se apegue com o que está na tua mão. Que Deus te abençoe. Por favor, não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece, se você não é inscrito nesse canal, me ajuda se inscrevendo nesse canal, compartilhando esse vídeo no teu WhatsApp, no teu Instagram, para que mais e mais pessoas que amam a próxima geração, que estão começando o ministério talvez do zero, que estão sonhando em começar a liderar adolescentes, cheguem, conheçam, aprendam um pouco mais sobre aquilo que Deus quer fazer, porque existe um padrão de crescimento para a minha vida e para a sua vida. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe ricamente.